Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai, vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa. Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Olá, o Focus Colóquio de hoje conversa com o presidente do Tribunal de Contas do Ceará, o TCE, Holden Botelho de Queiroz. A pauta é importantíssima e permanente: fiscalização das contas públicas. Cabe ao TCE fiscalizar as contas de todos os entes públicos aqui do Ceará: Governo do Estado, Assembleia Legislativa, todas as 184 prefeituras e câmaras municipais. É muita coisa. Presidente eleito por unanimidade para o biênio 24-25, Holden Queiroz é conselheiro do TCE desde 6 de junho de 2012, sendo o primeiro procurador de contas a ocupar a vaga destinada constitucionalmente a integrantes do Ministério Público Especial junto ao Tribunal de Contas do Ceará. Aprovado no primeiro concurso público para o cargo de procurador de contas, exerceu a função de procurador-geral por 2 vezes. Foi corregedor da Corte de Contas e depois vice-presidente do TCE nos biênios 16 e 17 e 18 e 19. Antes de se tornar membro do TCE Ceará, ocupou os cargos de auxiliar judiciário junto ao Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, analista judiciário executante de mandatos da Justiça Federal do Ceará, advogado da União junto à Procuradoria Regional da União em Recife, em Pernambuco, e procurador da Fazenda Nacional junto à Procuradoria da Fazenda Nacional aqui no Ceará. Na área acadêmica, é graduado em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará, nosso UFC, concluiu a especialização em Direito Tributário pela Universidade de Fortaleza, Unifor, e possui o título de mestre em Direito Constitucional. Holden Queiroz é também doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito da Universidade Federal do Ceará. O presidente do TCE é também membro da Academia Cearense de Direito e autor de livros e artigos dentro da temática do controle externo e do orçamento público. Holden, com um belo currículo, aliás, nos meus tempos de colunista de política do jornal Povo, eu sempre tratava dessa necessidade de um currículo para compor a Corte de Contas. Eu sempre fui muito cri-cri com um tipo de ocupação que, às vezes, tornava a Corte de Contas uma estrutura de julgamento, às vezes, político. Essa é uma preocupação que sempre se tem com os tribunais de contas. Mas vamos ao ponto: controle de contas, fiscalização, e tudo isso se relaciona de maneira muito forte com a necessidade de transparência nas contas públicas. E muito obrigado pela sua presença aqui na casa de Vovó Dedé, no Focus Colóquio. E eu entro exatamente nesse ponto: transparência de contas públicas. Nós estamos chegando a um ponto ideal ou estamos longe ainda deste ideal? Fábio, primeiro agradeço o convite, um prazer enorme estar aqui, poder conversar sobre o trabalho do Tribunal de Contas e principalmente nesse ambiente tão bacana que eu tive a oportunidade de conhecer com mais cuidado e mais calma hoje, conheci pela mídia, mas pude presenciar o trabalho tão bacana realizado pela Casa Valdedé e fiquei muito feliz em estar aqui hoje para falar sobre o tribunal. Bom, como você disse, a transparência é um pilar da democracia, então não existe o controle social, que o Tribunal de Contas, ele sozinho, ele não consegue fazer toda a fiscalização de todos os atos possíveis. A gente precisa do cidadão para que eu digo que os cidadãos são os olhos do tribunal também, onde quer que ele esteja. O cidadão, ele tem o direito de cobrar e de exigir explicações dos gestores. E, para isso, um pilar da democracia, do controle social, é a transparência. Sem transparência, ele não tem como verificar como é que foi aquele gasto. Nós temos avançado bastante em transparência. Vários órgãos estaduais aqui receberam o selo nacional de transparência, selo diamante, que é o grau mais alto de transparência. O tribunal tem fiscalizações rotineiras sobre a transparência dos vários portais dos municípios e do Estado.
E eu creio que, é claro que sempre se pode avançar, mas é um ponto que a gente tem bastante cuidado e que melhorou bastante, sim. Mas é claro que sempre há trabalho a fazer e sempre é que nem você cultivar um jardim, né? Você tem que estar sempre regando todo dia ou limpando aqui eu vi que tinha um cajueiro, o cajueiro derruba folha todo dia. Você apanha as folhas, cai novas folhas. Então, o trabalho de fiscalização é isso. Você tem que estar sempre fazendo para que mantenha o ritmo de trabalho, para que mantenha o nível que a gente deseja. E a transparência não é diferente. Tem que estar sempre fiscalizando e a gente faz isso. Sem dúvida. Holden, em 2017, o Tribunal de Contas do Estado incorporou o Tribunal de Contas dos Municípios. Quer dizer, o Tribunal de Contas do Estado, o TCE, que só fiscalizava o governo do Estado e a Assembleia, basicamente, eram os dois órgãos, né, de foco, e, de repente, teve que incorporar, por conta de uma decisão da Assembleia Legislativa, o Tribunal de Contas dos Municípios, cuja abrangência eram 184 municípios, mais 184 câmaras municipais. Hoje, isso está bem resolvido, isso se deu praticamente sem uma transição, né? E a quantidade de trabalho incorporada foi imensa, né? Como é que foi o histórico do TCE em relação a isso? Olha, Fábio, eu vou ser sincero. Na época, assustou um pouco. Assim que a notícia vai extinguir, não vai, e quando ela se concretizou, quem estava lá, como nós, é claro que é um baque, né? Não é do dia para a noite, você extingue um outro órgão de controle, né? Um órgão irmão ali do lado, o Tribunal de Contas dos Municípios. Então, foi realmente algo assustador, mas não há o que se fazer é enfrentar o desafio. E nessa época contou muito a liderança do conselheiro Adilberto, era o presidente à época. Ele fazia uma analogia que eu achava interessante, a gente demonstrando certa preocupação e tal, e ele diz, olha, e falava para os servidores também, né? Está vindo uma onda grande, você tem duas alternativas, ou você reclama da onda, fica preocupado com a onda e toma um caldo, ou você tenta pegar uma prancha e surfar na onda. E foi isso que a gente tentou fazer. E a gente pegou essa prancha e surfou, levou uma queda, mas foi se equilibrando e conseguimos, eu acho que hoje, já na época do conselheiro Adilberto, a gente vem prestando um serviço de qualidade. A gente assumiu, quando veio a incorporação do TCM, o maior trabalho foi para os próprios conselheiros, porque o tribunal continuou com 7 conselheiros, só que para julgar uma quantidade muito maior de contas. Mas os servidores do TCM vieram para o Tribunal de Contas do Estado do Ceará. O Tribunal de Contas foi praticamente absorvido, todo o seu contingente de servidores e colaboradores foi absorvido. Então, as fiscalizações e tudo isso não parou, continuou no mesmo ritmo. O que realmente, o setor que mais sentiu, vamos dizer, foi o de julgamento. Mas a gente entrou no mutirão, trabalhamos até dia de sábado, para poder não deixar processos prescreverem, para poder manter o nível de julgamentos, eu acho que a gente conseguiu. E no intervalo aí de 6 meses a um ano depois da extinção, a gente conseguiu se adaptar e fazer um grande trabalho. Eu acho que a sociedade está aí para julgar e pode avaliar melhor do que quem está dentro da casa. Mas eu reputo que o tribunal surfou bem essa onda e está surfando, e é nosso trabalho continuar proporcionando isso, que a gente consiga prestar um serviço de excelência para a sociedade. Como é que se dá essa fiscalização? Assembleia, Governo do Ceará, né, como eu disse, são quase 200 de municípios, câmaras municipais. Eu sei que esses entes são obrigados a enviar suas contas, mas cada uma delas é analisada hoje, ou isso é feito de maneira escolhida? Vocês visualizam que há um potencial problema e vão atrás? Como é que funciona esse cotidiano? Excelente pergunta. Bom, o tribunal tem o dever, eles, como você bem disse, os gestores públicos têm a obrigação constitucional de prestar contas todo ano. Então, eles apresentam ao final do exercício, no exercício seguinte, eles apresentam as contas do ano anterior. Então, agora, 2024, eles vão apresentar toda a relação de gastos, de contratos, de contratação do exercício 2023. E o tribunal deve julgar isso o quanto antes. Então, ele tem todo esse contingente de contas. Para além disso, o tribunal não pode ficar só esperando as contas chegarem. O tribunal tem que ter e tem uma atuação concomitante. Então, surge uma denúncia, a fiscalização visualiza algum problema que está ocorrendo em algum município, ela vai lá, não espera a conta chegar. Ela vai, ao que está acontecendo em 2024 agora, a gente tem que ir lá e fiscalizar, ou denúncia da sociedade, ou o próprio tribunal cai na sua rede de informações, algum problema, a gente vai lá e fiscaliza.
algumas fiscalizações também eletivas, né? A gente, por exemplo, fizemos uma fiscalização agora bem bacana sobre desertificação, né? Então, agora saiu o resultado semana passada, no Pleno, a gente julgou essa auditoria. Então, assim, alguns temas específicos a gente atua. E respondendo mais objetivamente a sua pergunta, sobre as contas em si, a gente julga todas essas contas de 184 municípios, prefeituras, câmaras, cada secretaria municipal presta contas. Não é só então, o município tem 10, 15 secretarias, todas elas prestam contas. A Câmara de cada município presta conta. E o Governo do Estado, todas as suas secretarias prestam contas. Tribunal de Justiça, Ministério Público, Defensoria Pública, tinha esquecido do Tribunal de Justiça. a Assembleia Legislativa, então é muita conta. Então, não é possível fazer uma fiscalização, não é possível julgar todas essas contas. Aliás, até mas não vai ter a qualidade devida. Então, é preciso fazer uma matriz, é preciso fazer uma seletividade. Então, a gente, com base em critérios... Não é sorteio. Não é sorteio. Não. Com base em critérios metodologicamente estabelecidos, de materialidade, risco, a gente estabelece uma matriz de fiscalização. Então, a gente analisa essas contas, cerca de 30% das contas é que são analisadas de fato e julgadas. O resto fica em, vamos dizer assim, uma linguagem em stand-by. Também há uma margem para o sorteio, porque se você fiscaliza só aquelas contas mais altas, aquele que tem um orçamento baixo, opa, nunca vou ser fiscalizado. Não, vai ser fiscalizado também. Então, tem uma margem de sorteio para que o gestor esteja sempre na expectativa do controle poder atuar, poder ser julgado as suas contas. E se aquela conta fica, vamos dizer, nesse período em stand-by por alguns anos, por 5 anos, aguardando se existe alguma denúncia, alguma representação, e se não houver, aí ela acaba sendo arquivada. E aí são julgadas as 30% mais relevantes, né? Esses 30%, Fábio, atingem 80% do orçamento geral. Então, a gente fiscaliza 30% das contas, mas acaba abrangendo 80% do orçamento. E fica sempre uma margem para sorteio, para que sempre o gestor tenha a expectativa do controle. Então, é algo bem pensado e estudado, inclusive, tem servido de referência para vários tribunais. Vários adotam isso, esse modelo de seletividade, acho que quase todos, mas a nossa é tida como uma das mais bem elaboradas e fundamentadas. Nós temos uma cultura política que ainda permanece, de certa forma, evidentemente que avançou muito, mas ainda permanece, de certa forma, no nosso interior, mais longínquo, às vezes, de uma certa confusão entre o dinheiro que é público, do município, enfim, a maneira como como o gestor lida com isso, às vezes é muito amadora. Esse ponto continua como um problema, de fato, ou os municípios estão bem preparados já para atender as necessidades, tanto de transparência como de prestação efetiva de contas, que é uma obrigação do gestor público? Como é que está isso? Era muito confuso isso no passado. Sim, a questão do patrimonialismo, né? Patrimonialismo. O sujeito confunde aquilo que é público com o que é dele, né? Um certo sentimento de patrimonialista, né? Sim. O que eu observo... Eu confunde entre aspas. Às vezes é por, vou usar o termo, às vezes é por pura malandragem, Sim. Às vezes é por pragmatismo, preciso resolver isso imediatamente, né? A maneira como lida com o dinheiro público. Enfim, há várias questões envolvidas aí. O que eu vejo, eu observo sinceramente, é que tem melhorado, né? Tem evoluído. Eu acho que o tribunal exerce um papel importante nisso, outros setores, Ministério Público, o próprio governo do Estado, com capacitações, eu acho que vem melhorando a qualidade do gestor público municipal. O tribunal tem essa preocupação. Nós temos uma escola de contas bastante atuante. Um dos nossos focos é preparar o gestor. Porque o que o tribunal deseja, no final das contas, é que o gestor acerte. É que não seja desperdiçado o dinheiro público, seja por pura ignorância, desconhecimento da lei, seja por má fé mesmo. Então, mas o tribunal ele está ali, se sente no dever e na obrigação também de ter um braço educacional. E a gente tem feito esse ano, há um projeto já há vários anos, há um projeto da nossa escola, que é o TCE Eduque. É uma caravana do conhecimento que viaja pelo interior, levando conhecimento de temas relevantes para o gestor público, né? Vão técnicos de excelência no tribunal prestar dar aulas e trocar ideias com os gestores. Gestores, secretários, pessoal de Câmara, vereadores, né?
servidores de câmaras municipais, estão envolvidos aí nessa questão. E nesse ano, a gente quer ir, esse ano que é eleitoral, o projeto era ir no 184 este ano. Só que como é um ano eleitoral, acaba que nós vamos dividir, a gente quer, nesses 2 anos de gestão, aí, com a Escola de Contas com o conselheiro Ernesto Saboia à frente, ele quer ir nos 184 municípios, presencialmente, levando essa caravana do conhecimento. Então, eu acho que ações como essa e outras, até a própria atuação do antigo TCM, continuada pelo TCE, você está julgando as contas, também acaba tendo um efeito pedagógico, né? Você julga irregular a conta do gestor, ele se torna inelegível, ele vê, não, aqui eu não posso agir dessa forma. Então, isso também acaba ensinando também. Então, eu vejo que hoje, é claro que há muitos problemas, há também municípios muito pequenos, sem estrutura. Como é que um município pequeno vai contratar uma procuradoria, fazer concurso para procurador, para auditor fiscal, para controlador interno? É uma estrutura cara, é difícil, né? Então, o tribunal também é sensível a essas dificuldades dos municípios. Mas eu vejo que há um avanço. É claro que sempre há trabalho a fazer. Como eu disse, você tem que estar sempre limpo, o terreno tem que estar sempre sendo limpo, porque senão as folhas acumulam. Então, a gente tem que estar sempre limpando e ajudando, contribuindo e ajudando, e, quando necessário, fiscalizando, entrando com a punição, né? Qual é o maior problema dos municípios hoje em relação a isso? Qual é a maior dificuldade? Eu imagino que o conjunto de regras, leis, questões tributárias que envolvem uma prestação de contas é algo complexo, né? E os municípios, evidentemente, que precisam se adaptar a esse conjunto de regras. Esse é o maior problema hoje. Dentro disso, eu vejo muitas pessoas reclamarem que, e gestores dizendo que ninguém quer mais ser servidor público, ninguém quer mais ser ordenador de despesas, porque termina o mandato, termina a função e passa anos e anos tendo que responder ao Tribunal de Contas, que vira um problema na vida da pessoa. Eu já ouvi vários depoimentos nesse sentido. O tribunal é sensível a essa situação? Ela vê que isso é um fato? Sim, é um fato. Eu vi, de vez em quando eu lembro a nossos colegas, todos eles são bastante sensíveis a isso, todos os colegas, pelo menos a maioria dos colegas são muito sensíveis a esse fato, né? Daí também a riqueza de ter um órgão, alguns veem como um problema, né? A origem política de determinado conselheiro, eu vejo isso como uma riqueza. Então, há diversidade de visões. Então, eu estou ali julgando lá do conselheiro Ernesto, foi secretário de administração, conselheiro Soraya, secretário de administração, outro colega foi deputado por vários mandatos, outro estava no Senado. Tudo isso gera uma riqueza de percepções que eu vejo como que engrandecem o debate. E todos há uma sensibilidade para esse problema, né? Da falta de aparato, muitas vezes técnico, para um gestor municipal lidar com tantas informações. Há também uma questão de, por exemplo, nova lei de licitações, né, que gera uma mudança grande de paradigma na nova lei. Então, a gente tem que estar atento a isso e tem que estar do lado do município. Antes de punir, olha, você não está aplicando a nova lei, a gente sabe que é difícil, até para os órgãos mais estruturados aqui do Estado do Ceará, é difícil essa adaptação, essa transição, quanto mais para os municípios pequenos. Então, o tribunal, existe essa sensibilidade por parte do tribunal. Existe também essa preocupação, me preocupa demais. E agora que eu estou na presidência do tribunal, a gente vê com mais clareza como é difícil ser gestor. Às vezes você está diante de decisões que você tem que tomar e tem que tomar rápido. Tem que decidir rápido e tem que cumprir a legislação. Então, é muito difícil o papel do gestor. A gente tem essa percepção e você colocou muito bem. O tribunal tem que ter a noção de que ele não deve criar o pior sentimento que se pode criar é esse do bom gestor não querer assumir o cargo, porque depois ele vai prestar contas do tribunal e vai ter aquilo por anos, ele tendo que se defender e sabe-se lá quando é que vai ter esse julgamento e como é que vai ser esse julgamento. Então, o tribunal, primeiro, a gente tem que se esforçar para que as contas sejam julgadas logo, né, para que o gestor não fique com essa espada nas costas, esperando, naquela agonia, esperando o seu julgamento. E o tribunal tem que se colocar como parceiro do bom gestor. O gestor que quer acertar. Às vezes, você querendo acertar, você pode errar também. Até um princípio de inovação, por exemplo, quem quer inovar no serviço público, você tem que
o erro tem que ser permitido, porque senão não se inova. Agora, errar pequeno, errar em pequena escala para poder acertar grande. Então, é uma balança onde tem que se equilibrar o cumprimento da lei, que é necessário, aqueles meios legais que são necessários para que a coisa não descambe, o controle também fica frouxo demais, a coisa pode descambar para o mau uso e corrupção. Isso a gente tem que garantir que não haja. Mas, por outro lado, o excesso leva ao que o bom gestor não queira aquele excesso de legalismo, de rigor formal. Isso emperra também, né? Emperra a administração e impede que o bom gestor queira atuar. Porque o mau gestor, eu acho que ele continua, mesmo com todos esses problemas, ele continua porque ele imagina que ganha muito mais, ele vai para o risco e imagina que ele ganha muito mais na corrupção. Mas o bom gestor, há uma preocupação dele ser afastado por um excesso de rigor eventual do tribunal. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Qual é o maior erro que um gestor comete do ponto de vista do tribunal? Tem Ou alguns, os maiores, Tem né? Os maiores, Os mais comuns, eu vou vamos dizer lá. o mais comum. Vamos lá, o mais comum que a gente recebe todo dia é a licitação. Né? Falhas na... E logo num ponto muito sensível, muito sensível, né? que são as compras públicas. Então, falhas na licitação, que a princípio... Que tipo de falha, por a exemplo? princípio você pode pensar que é uma mera falha formal, mas naquela mera falha formal está Por exemplo, está Holder, afastando a concorrência, indicar uma determinada, colocar exigências exacerbadas para determinada contratação que elimina boa parte da concorrência, onde só vai atender aquele determinada empresa que tem condições de atender. Mas isso não é uma proteção também da qualidade do serviço? Porque na hora que você exige muito, fica para poucos, e você elimina aí aventureiros também. Estou colocando, não é que eu concorde, eu estou colocando uma questão para você. Exato, tem esse contraponto também. Só que tem maneiras de que você conseguir aferir a qualidade do serviço sem colocar exigências que são indevidas. Tem critérios que você pode utilizar para balizar, porque realmente é um problema, essa questão só do preço. Contrato mais barato, às vezes o mais barato sai caro. Pois o sujeito mergulha no preço, depois não tem condições de honrar aquele serviço, ou vai fazer e a obra porcaria, fica né? parada. Vai fazer porcaria, ou então termina em obra parada. Então, é preciso daí que é um papel importante também da nossa escola, estar lá do lado e capacitando o gestor, e o papel do tribunal também com as suas decisões, de meio que direcionar, olha, não é que você não possa fazer mínimos exigências formais. Tipo, a empresa tem que demonstrar que ela tem um acervo técnico, que ela fez esse serviço para outros órgãos do Brasil. Então, é possível você fazer uma análise cuidadosa com isso, sem também colocar critérios que impedem uma ampla participação. Que aí você pode estar direcionando para o compadrio, né? Para a empresa que aí no final os acertos, que a gente sabe que pode acontecer. Então, mas é o que todo dia, principalmente com o ingresso aí, quando a gente assumiu o Tribunal de Contas dos Municípios, quase todo dia tem cautelar para a gente analisar. Conselheiro tem quase todo dia cautelar sobre licitações. Decisão cautelar de juízes. Não, cautelar que eu digo, desculpa, até me explicar melhor. Sim. O tribunal é provocado pelos próprios licitantes, concorrentes, de que tem cláusulas indevidas ali limitando a concorrência, ou que foi desclassificado injustamente. Aí o tribunal tem que ter muito cuidado para ele não entrar num jogo também do interesse econômico. A gente entrar ali, a gente pode ser provocado até pela empresa que se sentiu alijada indevidamente. Essa provocação é em tempo real ou não? Tempo real. E o tribunal consegue dar essa resposta em tempo real? É por isso que eles têm procurado muito o tribunal, mais até do que o judiciário, porque o tribunal analisa rapidamente. Só que há que ter um cuidado com isso, para não engessar demais a administração. Eu vejo que os conselheiros têm bastante cuidado com essa questão de dar liminar, porque dar uma liminar e parar uma licitação, você está causando um efeito também danoso. Então, tem que ter sempre um bom senso nisso aí. Aquela cláusula realmente não é só um formalismo, que a empresa não está querendo só participar de qualquer jeito do certame, então a gente tem que estar sempre fazendo essa avaliação se aquilo tem pertinência ou não. E, principalmente, saindo das questões da disputa econômica e entrando no que é interesse público. Se aquela cláusula que eles estão questionando realmente está afastando outras empresas da concorrência e ela é indevida. Isso a gente tem que verificar. Sim, esse é um dos problemas. Esse é um dos principais problemas da licitação. Esse é o que... Esse é o dia a dia. É o ponto central, o que mais onde o mais demandam, né? Onde há mais demanda. Né? Todos os dias há uma enxurrada de
de pedidos de licitação, de suspensão de licitações. E o grau, o percentual de resposta do Tribunal de Contas nessas situações? Vocês têm uma medida disso? De 100 reclamações, 30% são, não diria corretas, mas merecem um olhar mais especial do tribunal. Tem esse dado? Você fez uma provocação interessante. Eu vou buscar esse dado, vou ficar lhe devendo esse dado. Eu tenho, assim, de uma forma empírica, assim, mais na sensação, eu daria um chute que é uns 30%. Bastante, um Bastante. terço praticamente. Um terço né? praticamente acaba sendo o tribunal dando a cautelar. E aí, Mas eu preciso dar a cautelar significa o quê? A suspensão, revisão? Suspende a licitação. Aí o gestor vai ver, poxa, suspendeu? Então, para não ficar demorando aqui, eu vou rever o edital e corrigir de acordo com o que o tribunal entende. E a maioria dessas cautelares é em Várias- função de direcionamento? Ou suspeita de? Suspeita de. A gente não tem como dizer, houve direcionamento Claro. aqui. A gente tem como dizer, essas são cláusulas limitativas, excessivamente limitadoras da concorrência que são indevidas. Se realmente há a intenção de fazer isso ou não, não tem como o tribunal saber. Ele olha apenas o aspecto formal, que é um indício de que pode haver um direcionamento. E aí a gente suspende. E, geralmente, os gestores corrigem, mudam e a licitação prossegue. E pelo menos outros 2 problemas, por exemplo, mais comuns, mais usuais? Aí já entramos numa questão que é conta de governo. Que, assim, tem as contas de gestão, que é aquele dia a dia da administração, contratação, pagamento, né, a ordenação de despesa pura e simples. E as contas de governo. É outro tipo de conta que o tribunal, aí, no caso, não julga. Ele emite um parecer técnico, parecer prévio. O que é a conta de governo? Conta de governo. O chefe do executivo, O gestor público. só o chefe do executivo, Prefeitos, a conta prefeitos e governador, Certo. prestam anualmente a conta. Presidente de Câmara também, não? Não, Só prefeito e governador. presta as contas de governo. E nessas contas de governo são analisados aspectos mais macro da sustentabilidade financeira, fiscal do ente. Né? Que se ele está se endividando além do ponto, se ele está aumentando demais os gastos com o pessoal. E aí eu diria que esse é um ponto que está pegando bastante. Um aumento dos gastos de pessoal, de contratações de servidores. Isso é uma péssima notícia. Esse é um ponto que está sendo bastante preocupante. Porque há regras para isso, né? A Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece os limites Hoje está 60%? Estabelece esses limites, varia, o Estado é uma coisa, o município é outra, TJ é outra, mas a gente percebe que os municípios, principalmente, e também o Estado do Ceará, têm aumentado esse nível de gasto, o que merece atenção. Então, o tribunal, nas contas de governo, tem chamado a atenção para esse problema. Chamada a atenção com qual gravidade? Se não tiver ultrapassado o limite, alertas. O tribunal emite alertas. Olha, você vai ultrapassar o limite, a lei de responsabilidade fiscal, ela determina uma série de medidas para você, a partir desse alerta do tribunal, você adequar. E um alerta chega em que ponto, por exemplo? Em qual momento? 95%, está 95% do gasto permitido, Sim, do limite, já alerta. Emite o alerta. Esses alertas são Gerais, transparentes para a imprensa, para o munícipe, por exemplo? Ele sabe quando isso acontece, acessando o Tribunal de Contas, o site? Olha, essa é algo que a gente tem que cuidar. A gente fez essa transição para o Tribunal de Contas dos Municípios, é algo que eu estava ontem conversando com a minha assessoria. A gente tem que criar, dentro do portal do Tribunal de Contas, da internet, um setor, tem já lá municípios, mas tem que tornar isso mais amigável. O sujeito tem que chegar no portal, eu quero saber meu município aqui, Aracoiaba, e clicar e ver como é que foram o julgamento das contas de governo nos últimos anos. Como é que está nosso nível quando ele olha a conta de governo, vai estar todas as informações. Todas as informações vão estar lá. Como é que o município está em termos de gasto de pessoal. A conta de governo é A conta de governo inclui também a determinação constitucional para a saúde, para a educação, está incluída aí também. Está incluída aí também. Seria ótimo se a gente pudesse abrir lá. Então, todos esses parâmetros estão lá e um gráficozinho por município. Já coloquei como uma prioridade para a nossa equipe. Eles ontem tiveram reunião. Vamos colocar isso de forma fácil, porque para o governo do Estado, você entra lá, tem todas as contas do governo. Você entra, quer saber como é que foi a conta de 2022? Você entra lá e aí vai ter todos esses dados.
análise de tudo. Pessoal, endividamento do Estado, nível de investimento, vai ter tudo isso. Mas dos municípios, isso não está fácil. No município, você tem que saber qual é o número do processo, entrar lá e dizer, não, tem que resolver isso. A gente tem que colocar aqui a lista dos municípios, o sujeito clica no seu município, tem lá a relação das contas de governo dele, ele escolhe qual é a conta que ele quer analisar e vai estar lá especificar todas essas questões. Qual é o principal problema? O que é que você, como presidente do Tribunal de Contas, o Holding tem um diferencial que é o único concursado entre os conselheiros, né? Foi concursado para exercer... O conselheiro Heriberto também. O Heriberto também, verdade. São dois. Da carreira de auditores. De auditor, né? É um cargo de auditor, de conselheiro, e outro do Ministério Público, né? Bom, qual o conselho dentro disso que você daria para o gestor? Gestor, olha, o caminho é esse aqui, de maneira geral, em relação ao Tribunal de Contas. É estruturação de pessoal, é montar... É muito difícil dentro do município determinar, como você disse, né, uma estruturação dessa de procurador é caro, né? Não tem como o município fazer. Mas a parte de contabilidade talvez seja um pouco mais fácil, né? Bom, mas eu queria saber assim, o que é que você aconselharia a um chefe de executivo de um pequeno município, por exemplo, que é pobre, tem 10 mil ali habitantes, em torno disso, são vários, eu acho que a maioria das cidades do Ceará vai até 20 mil habitantes, não é? Creio eu. Sim. A maioria, sim. Qual é o conselho que você daria para um gestor de uma cidade pequena do Ceará? Bom, um conselho que eu já dei até para alguns gestores do Estado também, será que até maiores, né? Então, vale para todos. Vale para todos. Faça sua gestão comprometida com resolver os problemas da população, mas cuide um pouco da sua retaguarda também. Procure formar uma equipe para fazer esse trabalho e lhe permitir uma sustentabilidade jurídica, vamos dizer assim, para que você possa avançar nos seus projetos. A gente vê gestores que têm muita afinidade com a atividade fim dele, você vê brilho nos olhos da pessoa, falando sobre o que está fazendo, sobre o que está realizando, mas preocupação zero com como é que ele vai prestar conta para o tribunal. Às vezes o tribunal vai julgar as contas dele, ele nem se defende, não vai lá explicar, às vezes perde o prazo para apresentar a defesa. E aí o julgamento acontece e não tem outra. O julgamento vem irregular a conta. E o gestor, quando você vai olhar, tinha feito coisas maravilhosas, tinha boas intenções. Então, primeiro ponto que eu diria é sonhe, vá em frente, implemente o que você quer implementar. Você quer um gestor bem intencionado. Mas cuide dos meios. Cuide para que dali seja feito de forma dentro da legislação. Porque isso pode complicar depois, aquele mais bem intencionado depois tomar um prejuízo, porque não cuidou da retaguarda. Eu até conversei, dei até um exemplo, meu filho, por exemplo, joga futebol, e ele hoje é goleiro, mas ele gosta de ser zagueiro, gostava de ser zagueiro. E quando ele estava no time lá, e era jogo de criança, tinha que substituir. Na hora que tirava ele de zagueiro, o time levava não sei quantos gols. Aí eu disse, poxa, filho, teu time tá perdendo, que está levando gol, na hora que tu sai, porque ninguém quer defender. O pessoal só quer fazer gol. Não, seu filho pode até ser craque, mas não é porque ele é craque, é porque ele se dispõe a jogar como zagueiro. A jogar como zagueiro, porque se o Papai Céu não for, ninguém vai, o pessoal só quer fazer gol. Então, a primeira preocupação para o gestor bem intencionado, estamos dirigindo ao gestor que quer fazer bem intencionado, cuide da sua... Coloque seus zagueiros. Coloque seu zagueiro. Coloque seu zagueiro para que você não venha a prejudicar uma gestão bonita. Um bom gestor é um técnico, no final das contas. Sim, né? Coloque um bom zagueiro para que o seu time seja vencedor. Né? Porque só fazer gol, de repente, você perde. Vou dar um exemplo aqui do Ceará. O Ceará, 2 jogos que o Ceará está ganhando de 2-0 e leva como uma virada ou um empate. Então, a gente tem que cuidar, não é só fazer gol, tem que cuidar para não levar gol. Então, a primeira conselho que eu daria é esse. Diga-se que o técnico do Ceará não cuidou exatamente disso quando estava 2-0. Se achou que estava resolvido, fez algumas substituições erradas, a meu ver, enfim, não reforçou a zaga, e sim tentou manter ali e acabou levando os gols, é fato. Comparando ainda com o futebol, vejo o Brasil para a Croácia, estava na prorrogação, fez um gol, ao invés de, no segundo tempo da prorrogação, ao invés de se fechar um pouco, cuidar, foi lateral para frente atacar. Diga-se que Neymar registrou isso. Não precisava subir. Então, assim, o que eu, fazendo de uma forma alegórica, eu acho que o gestor tem que se preocupar com essa retaguarda dele, para que ele continue fazendo gols e não leve gol, não tenha problemas depois.
E segundo procure o tribunal. O tribunal é parceiro do bom gestor. Antecipadamente, vamos lá, Antecipadamente, o vá gestor lá. vai lançar um grande projeto de uma licitação de uma coisa rara, por exemplo, de área de saneamento, por exemplo. Né? Vai fazer uma obra importante, conseguir um dinheiro, às vezes, fora do país, de um banco, de um financiamento internacional. Tem aqui alguns casos disso aí. É aconselhável ele procurar o Tribunal de Contas para uma licitação dessa mais complexa? O tribunal ele não tem que também dar pitaco, assim, vamos dizer, né? No tudo que o gestor vai fazer nessa é fase. obrigação do não é tribunal. obrigação, né? Mas o que eu diria, o que eu estou querendo colocar, é que assim, o gestor ele venha para o tribunal e coloca: eu tenho essas dificuldades. A minha dificuldade é essa. Eu não Certo. tenho pessoal qualificado para isso. E aí, de repente, a gente pode lançar alguma parceria com a nossa escola e ajudar nesse ponto o município. Nós temos vários cursos lá gravados, online, né? E se há alguma peculiaridade, alguma dificuldade específica, a gente pode ajudar nesse ponto. Então, o primeiro passo é procurar o tribunal e expor a sua dificuldade. Eu quero fazer isso, eu tenho esses desejos, esses anseios, mas eu não tenho um pessoal qualificado para atuar nesse ponto. E aí, o tribunal, dentro também da sua limitação, da sua capacidade operativa, ele vai ver o que é que pode ser feito em termos da escola de contas. Captando essa dificuldade, de repente a gente coloca técnicos para dar preparar ali o gestor, dar uma qualificada nos servidores que o prefeito vai colocar para tomar conta desse projeto. Então, a gente quer ser parceiro do gestor, do bom gestor. O tribunal tem que ser visto como um parceiro do bom gestor. E os bons gestores estão vendo o tribunal como parceiro ou como inimigo? Pois é, eu acredito que está migrando para uma transição. Eu acho que hoje em dia já saiu um pouco aquela peste do tribunal só punitivo e para um tribunal mais proativo, mais parceiro, mais engajado na solução também. Inclusive, isso é um dos pilares da minha gestão, é o consensualismo. Então, assim, eu coloquei até na minha posse, que são 5 pilares, né, da minha gestão ao longo desses 2 anos. Sustentabilidade, em todos os sentidos, não só ambiental, mas também ambiental, mas em todos os sentidos, combate à pobreza, desigualdade, equidade de gênero, né? Tudo isso a gente tem como tocar nessas políticas, a gente tem a missão de fiscalizar essas políticas públicas, a qualidade delas. Qualquer dessas políticas públicas a gente pode avaliar, como a da desertificação, que já era uma questão mais climática. A gente fez uma análise. A desertificação já tem a ver com essa questão ecológica, que é muito moderna, fundamental, né? Pode continuar, Roda, porque eu vou pegar aqui um ponto, que é a questão ambiental. Eu tinha até anotado aqui, né? Como o TCE está se preparando para esse desafio crescente, que é a questão ambiental, e que hoje o papel dos municípios é fundamental nisso aí, né? Há papéis, inclusive em relação a maneira como o município tem que lidar com lixo, Lixões. com resíduos sólidos e tal, que é uma questão ambiental fundamental. Sim. Então, essa questão da sustentabilidade é um pilar, só terminando aqui Pois não, fica à vontade. Eu tenho o consensualismo também, é outro pilar, que é o Consensualismo. Consensualismo. Qual é o sentido O disso? sentido é que o gestor, às vezes, tem uma dificuldade de um determinado problema, ele quer acertar, mas o tribunal precisa estar junto para conseguir essa solução. Certo? Não só num aspecto punitivo, mas para o gestor. Ele tem um problema grave, sistêmico, que se arrasta por várias gestões, e o tribunal vem, por exemplo, às vezes, vinha sancionando aplicando multas e tal. Então, a gente tem recebido vários gestores. Eles dizem: olha, a gente quer acertar, mas isso é um problema muito grande. Então, nós temos termo de ajustamento de gestão, a gente pode celebrar com aquele gestor um termo de ajustamento, e ele se compromete a dar a solução para aquilo num intervalo de tempo, apresenta o plano de ação, então ele não vai ser punido porque está tentando resolver. Então, esse é um pilar da minha gestão, atuar mais forte nisso. Outro também é a tecnologia, o uso da tecnologia, a gente quer entrar com os 2 pés nessa questão da inteligência artificial, né? Essa questão Como do chat. assim? Chat GPT, o que é que a gente pretende com tecnologia? Vamos lá. Primeiro, 2 vertentes. Fazer uma automação daquilo que pode ser automatizado, trabalhos. Por exemplo, que seja relevante. Você sabe qual é a maior queixa na nossa ouvidoria? São processos de pensão. Quando vários municípios são assim, no estado do Ceará também. Quando o estado concede uma pensão, falece o servidor, ele concede a pensão, aquela viúva ela ganha só 80% do valor que ela teria direito, enquanto o tribunal não registra. Aí vai para o tribunal. Por mais rápido que a gente tente fazer, para quem está recebendo 80% do salário,
é um drama, né? Então, a gente Sim. recebe todos os dias, eu recebo quase todo dia ligação, meu processo de aposentadoria, meu processo de pensão. Né? Então, a gente... É o cotidiano das pessoas. É o cotidiano né? das pessoas. Ela está ali, aquilo é uma dor. Então, a ouvidoria, o maior queixo da ouvidoria é essa. Então, eu como presidente, eu tenho que não. Se essa é a maior queixa, Quer dizer então que nós podemos automatizar. ela procura o município primeiro e vê que não resolve e vai... É porque eu não expliquei direito o processo. O município concede a pensão, mas ela precisa ser ratificada pelo tribunal. A Constituição estabelece isso. Pô, sério? Tem que registrar. E- Então, cada aposentadoria ainda tem essa missão do Tribunal de Contas. Cada aposentadoria, cada pensão, cada ato de nomeação de servidor, o tribunal tem que registrar. Pra que serve esse registro? É um controle. É É um constitucional. formalismo. Aí. É constitucional. A gente olha se não tem concurso público, se o concurso foi realizado corretamente, se foi chamado na ordem de classificação, se o candidato apresentou os requisitos que ele precisa apresentar. Então, tem uma importância. E Mas a é um inteligência trabalho- artificial torna isso automático. Pode tornar isso automático. É o que a gente quer, é investir nisso aí. É que a inteligência artificial, tipo um chatzinho desse, GPT, o município ou o Estado do Ceará manda os processos de aposentadoria, ao invés de no lugar de ter 20 técnicos fazendo aquelas conferências e tal, num computador ele faz o trabalho de 100 técnicos. Né? E aí a gente pode deslocar essa mão de obra para ir fiscalizar na rua. Então, assim, a gente ganha do lado e ganha do outro. Então, a gente tanto faz mais rápido para o usuário do serviço, a pessoa que está precisando da sua pensão, ter um resultado mais rápido, como a gente libera servidores qualificados, estão fazendo um trabalho de conferência lá, de dados, batendo, como a gente brinca, cara crachá, né? Aqui um checklistzinho, a aposentadoria, a pensão, cumpriu esse requisito, cumpriu esse, tá ok. Só que isso demanda tempo, né? Quando é um humano fazendo. A máquina faz isso rapidamente. Sim. E aí você libera o sujeito para ir fiscalizar na rua, para ir ver a escola, ver se a escola está com a merenda escolar em dia, ver se o medicamento está sendo entregue para a população de forma correta. Então, esse é um aspecto do uso da inteligência artificial. O outro é cruzamento de dados. Inteligência. Então, é o tribunal ser mais... Exemplo. A gente recebe todo dia dados das várias licitações que ocorrem nos municípios. Compras. Né? Compras. E a gente fazer esse batimento, o que é que está acima do mercado, o que é que não está, o que foi... Coloca os parâmetros. Comprou analgésicos, vamos ver qual é o preço do analgésico do mercado. A gente coloca... Tem uma tradição, né, ruim, né, que toda compra do setor público é mais caro do que do setor privado. Que não deveria ser. Claro que não. Pelo contrário, né? É que nem história de casamento, tudo que você vai fazer para casamento é mais caro. Verdade. Então, para o serviço público não deveria ser caro. Então, a gente tem que cuidar que isso não aconteça. Então, como é que se faz isso? Esse cruzamento de dados, a nossa ideia é avançar para o ponto em que a gente possa colocar no sistema todos os dados, já temos, assim, eles já fornecem, né, através dos sistemas, os dados das compras, só que falta mão humana para olhar tudo isso. Então, a gente tem que usar os robôs para poder fazer, a gente coloca os promptzinhos lá, quais são os principais problemas de compra, quais são as principais questões de editais que podem estar direcionando e tal, e ele faz esse filtro e manda para o humano fazer uma checagem, né? Porque pode ter falso positivo também, né? Acontece muito. Vamos lá, a compra de um analgésico. O tribunal viu que o município tal pagou 1,50 por um comprimido, um analgésico. Aí você vai ver no mercado, você vai na farmácia, vê, mas isso aqui é 70 centavos. É assim que se faz? É assim que a gente deveria entrar nesse... A gente quer chegar nesse nível, que automaticamente, a gente quer automatizar isso. Hoje é no braço. Hoje é ter a disposição do técnico, de às vezes recebe uma denúncia, ou mesmo uma fiscalização que ele vai, opa, o preço está alto, né? Então, a gente entra com a representação e aquele gestor vai ter que devolver aquele dinheiro. Vai ter a conta julgada irregular e tudo mais. Mas o ideal é chegar num nível de automação onde a gente tenha, por exemplo, os preços de mercado de vários produtos e a gente possa fazer esses cruzamentos e possa verificar com mais exatidão e mais velocidade. Atualmente é muito... O que é que acontece com o gestor que tem as contas julgadas irregulares? Irregulares. Se as contas deles forem julgadas irregulares com débito, ele se torna inelegível por uma decisão
de última instância do tribunal. E não cabe adianta ele não caiba mais devolver. recurso. Não adianta ele dizer, Assim, vou pagar aqui o que tem de diferença, não adianta. Se ele for julgado já com esse débito, não adianta mais. Né? Não adianta mais pagar. Foi julgado com esse... Agora, existe uma possibilidade, a lei permite no tribunal, que quando ele é citado, olha, nós encontramos um possível débito aqui. O débito não significa que foi um desvio. Às vezes é um sujeito que pagou algo, ele não sabia, não sabia que estava mais. Assim, devolva, que aí, enquanto você... devolva antes que haja o julgamento. Aí devolve, e aqui dali, se o tribunal entender que não houve má-fé, não gera irregularidade. Mas se foi constatado o débito, não houve a devolução, ou então é constatado que houve má-fé mesmo, é julgado irregular, ele tem direito a recurso. Uma vez julgado, mantida a irregularidade no recurso, a conta vai para aquela lista, né? O gestor vai para aquela lista dos gestores inelegíveis. E o tribunal está conseguindo dar conta do seguinte ponto: eu sou gestor, terminei meu primeiro ano de gestão. Em quanto tempo esse primeiro ano vai ser julgado? Pois é, isso é um desafio Porque para nós. é anual, né? A anual, prestação de anual. contas, né? Nas contas de governo, aquelas contas do chefe do Poder Executivo, que eu falei que o tribunal realiza um parecer prévio, a gente tem conseguido julgar rapidamente. Né? Tem um estoque aí do passado, mas que a gente tem, hoje em dia, a gente tem um certo estoque, ainda oriundo do TCM, de vez em quando alguma conta está atrasada, mas nessas contas de governo a gente consegue julgar praticamente no ano seguinte. Agora, as contas de gestão é um desafio maior, mas a gente tem tentado unir esforços para que seja julgado. Seria nossa meta julgar no ano seguinte também. Até o gestor apresenta no ano, a gente no outro já está julgando. Essa é uma meta. É difícil, não é fácil, mas é o nosso desejo. Presidente, nós chegamos aqui a 45 minutos Já? da nossa conversa, já. Deixo à vontade algum ponto que queira tocar dentro do tribunal. Eu sempre digo, ele é extremamente importante para o processo democrático, né? Na medida em que ele fiscaliza contas, né? E isso diz respeito ao contribuinte, diz respeito ao cidadão, ao munícipe, enfim. Minha pergunta para você, eu deixo à vontade, o que é que o tribunal está projetando aí para o futuro, né, diante desse papel tão importante? Como eu disse, a gente está procurando estabelecer a gestão em 5 pilares, né? Então, sustentabilidade, consensualismo, a gente já comentou, uso da tecnologia da informação, a gente também comentou, parcerias com os outros órgãos de controle e outros órgãos também. Por exemplo, temos uma parceria aí com a SEDUC, vamos fazer uma Olimpíada do Conhecimento, é um projeto que o tribunal tem uma disciplina no ensino médio, a disciplina eletiva no ensino médio, onde tem uma disciplina que fala sobre controle social. Então, agora nós vamos levar isso para se tornar uma Olimpíada televisiva, com disputa entre os jovens, né, tipo uma gincana. Então, parceria com a SEDUC, parceria com a Secretaria de Meio Ambiente na questão da sustentabilidade. Então, assim, parceria com setores, com o Ministério Público, nosso grande parceiro também, e também a aproximação com a sociedade. Né? Momentos como esse fazem parte desse pilar. A gente tem que aproximar da sociedade, a gente tem que usar uma linguagem mais simples e acessível, porque a gente quer a população, o cidadão próximo ao tribunal. O julgamento de umas contas de governo, diz, por exemplo, o ministro Carlos Aires Brito, ex-ministro do STF, ele dizia que o orçamento é a lei mais importante do país depois da Constituição. Porque é no orçamento onde vai estar estabelecido materialmente, em termos de quantidade de gastos, que vão se destinar para realizar os direitos que estão na Constituição. Sim. E onde é que a gente analisa se aquele orçamento foi bem executado? É nas contas de governo. Então, esse deveria ser um julgamento dos mais importantes para o cidadão. Então, a gente quer o cidadão perto. A gente faz um meia-culpa porque a nossa linguagem realmente é muito técnica, muito árida. E a gente tem que tentar usar esses canais, a gente tem que tentar fortalecer uma linguagem mais simples para ser acessível a todos os cidadãos, usando também recursos de audiovisual, YouTube, Instagram. A gente fiz uma pesquisa, até brincava antes da entrevista, fiz uma pesquisa assim, meio empírica, assim, olhei alguns Instagrams, o nosso do tribunal parece que é o mais, dos tribunais é o que tem mais seguidores, né? Isso, eu fiquei muito feliz quando eu vi isso. Então, a gente quer aproximar da sociedade. Isso é uma mensagem que eu queria deixar, e que o tribunal, nessa questão da sustentabilidade, eu coloco que o tribunal não
não tem um foco só naquele fiscalizador punitivo. Também tem. É preciso que haja a possibilidade de punição para o gestor que faz o mal feito. Mas também tem uma vertente do tribunal que é fiscalizar a qualidade da política pública. Isso é algo que a gente quer investir bastante. Qualidade de várias políticas públicas, como, por exemplo, essa que eu citei da desertificação, né? Que tem uma área já do tamanho da Inglaterra no Nordeste, né? Não só no Ceará, no Nordeste inteiro tem uma área do tamanho da Inglaterra já virando deserto. Então, o tribunal ele pode adentrar nessas políticas públicas não para apontar culpados, mas para ajudar a construir soluções. Então, eu queria deixar essa mensagem. A gente está preocupado com a sustentabilidade, não só no aspecto ambiental também, mas na questão da desigualdade, na questão do combate à pobreza. A gente pode adentrar em todas essas políticas. Inclusive, um foco esse ano que a gente quer dar são as políticas de primeira infância. Então, a gente quer fazer um grande levantamento, um grande estudo e adentrar com nossas equipes nessas políticas que são multissetoriais, né? Isso envolve saúde, educação, assistência social, até o saneamento. Então, a gente quer ver como é que estão as políticas públicas do Estado e dos municípios para esse setor que é crucial na vida da pessoa. 0 a 6 anos. Né? Dizem vários estudos que se você, nesse período, não tiver o cuidado necessário, não recupera mais tarde. Fica um dano para sempre na vida daquela pessoa. Então, a gente quer, por exemplo, esse ano, eleger como uma prioridade, sem desprezar as outras vertentes de julgamento de contas, essas fiscalizações contábeis, financeiras, tudo isso a gente continua fazendo. Mas a gente quer adentrar também com mais vigor na qualidade das políticas públicas. Holden, perfeito. Uma entrevista repleta de esclarecimentos, tá? E tanto a Casa de Vovó Dedé quanto o Focus absolutamente abertos em qualquer demanda que venha do Tribunal de Contas. Eu agradeço o espaço e sempre que convidar estarei aqui e também quando a gente tiver já esse projeto desenhado da primeira infância, eu gostaria de poder voltar aqui para lhe apresentar. Será um prazer. Muito obrigado. Obrigado. Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai, vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra, como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia, sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ele acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site. Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará.